Olá pessoal, eu sou Alonso, fundador da Decubo 360 SA, juntamente aqui com o meu sócio, cofundador Eduardo. Tudo bem, Alonso? Tudo bem. Lembrando, a Decubo 360 SA é uma startup de educação corporativa que atua em 3 verticais, que são trilhas de aprendizagem, comportamentais e técnicas, o Cubo Cash, que é o nosso braço de comunicação para o mercado, e o Cubo Summit, em breve um evento de inovação, tecnologia e finanças para profissionais de finanças. Hoje vamos ter o nosso segundo episódio do Cubo Cash, que é uma pauta técnica chamada Decifrando a Gestão Baseada em Valor, com 2 convidados especiais. Mas antes, deixa eu apresentar aqui os nossos patrocinadores. Vamos lá, Luke Cole, um dos nossos patrocinadores, um agradecimento. A For Hills, consultoria e participações. E, por fim, a Análise Marketing Digital. Muito obrigado. Lembrando, gente, já faço um convite, sigam nas nossas redes sociais, o pessoal da produção está colocando ali na tela todos os arrobas, tá bom? Então, deixa eu falar um pouquinho dos nossos convidados, que desde já um agradecimento, uma honra. Então, vai estar conosco nessa pauta de hoje o professor João Miranda, professor titular por mais de 20 anos na PUC-RS, disciplinas de finanças corporativas e governança corporativa, professor convidado em diversos cursos de extensão e especializações em áreas estratégicas e finanças, além de um currículo profissional, sócio e CEO da Mirar Gestão Empresarial. Então, já faço outro convite. Sigam lá o @Mirar Gestão Empresarial, e com atuação em mais de 120 projetos de reestruturação, recuperação judicial e aquisições e fusões. Nosso outro convidado é Diego Malgarize, contador, formado pela PUC, especialista em gestão de tributos e planejamento tributário e mestre em gestão e negócios na Unicinos. Sócio e consultor da Mirar Gestão Empresarial, com mais de 50 projetos de reestruturação, recuperação judicial e aquisições e fusões. Só complementando aqui a formação do professor Miranda, contador, formado pela Faculdade São Judas Tadeu, especialista em finanças corporativas pela PUC-RS e mestre em administração estratégica pela PUC-RS. Antes de passar a palavra para eles, só brevemente comentar que é uma honra, professor Miranda. Tive o prazer de ter 2 disciplinas na PUC-RS. Então, eu sou um filho da PUC e tive lá a oportunidade de conviver com o Miranda, tanto numa disciplina de graduação e pós-graduação, e depois, futuramente, numa empresa, num processo de estruturação financeira. Então, Miranda, seja bem-vindo. Diego, fiquem à vontade, por favor. Esqueci alguma coisa, Miranda, na formação profissional, educação? Sim, esqueceu. Pai da Mariana, da Marina, da Letícia e da Valentina. Legal, boa. Dizer, Alonso, assim, que é um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de história, um pouco de experiência, um pouco de acerto, um pouco de erros. Que legal. Que faz da nossa trajetória, da nossa vida, ter algum propósito e algum significado. Como tu colocou ali, a gente já trabalha em finanças assim, há muito, muito tempo, focado em reestruturação, focado em mudança, focado em crise. E é um ambiente onde tu está aprendendo todos os dias. Então, todos os dias nós temos casos novos, histórias novas, e isso vai nos rejuvenescendo, isso faz com que nós estejamos sempre motivados, sempre com um propósito de transformar os negócios, o propósito da gente mudar culturas, que é algo que vocês sabem tão bem quanto nós, as coisas mais complexas que tem em gestão, em gestão de finanças também, porque os modelos mentais, eles estão presentes em todos os cenários da vida. Em finanças não é diferente. Verdade. Não é diferente. Fator humano, O fator humano. É muito clássico, quando a gente trata de finanças, ter aversão ou apetite a risco. Isso é eminentemente comportamental. Eminentemente comportamental. Um dos temas que a gente vai debater hoje é a gestão baseada em valor, a sua importância, vamos falar um pouquinho de aspectos técnicos, mas basicamente é questão de cultura. Basicamente é questão de autoconhecimento. Hoje é tão falado esse hoje não, praticamente sempre falado da importância do autoconhecimento. Se a gente for retroceder, vai lá para a Grécia e ver o grande segredo conhece-te a ti mesmo.
A gente não consegue mudar, realmente mudar, se não a gente não se conhecer. Não se conhece. Imagina no mundo empresarial, né? As empresas se autoconhecerem também. Né? Exatamente. Isso é válido para o indivíduo? Claro que é válido para o indivíduo, mas também para as organizações. E na nossa carreira, o que a gente mais enxerga é empresas que não se conhecem, né? Ou que têm modelos mentais, muitas vezes, conflitantes entre os seus times, entre os seus gestores. Então, esse processo de autoconhecimento, cara, no fundo é o que a gente faz. Né? E tu traz, Miranda, até já convido o pessoal que está nos assistindo, o episódio anterior a gente falou muito da questão comportamentais, pessoas, ou seja, o quanto hoje em dia está cada vez mais latente, né? Não adianta, né? É cultura, processos e pessoas, né? Vinculada à questão de entregar resultados. Sim. Então, perfeito, Miranda. Sim. Perfeito. Diego, por favor, Vamos lá, né? boas-vindas aí. Muito obrigado, Alonso, Edu, né? Grandes parceiros, amigos aí. Quando o Alonso trouxe o convite a primeira vez, eu fiquei muito tranquilo, né? Porque é mais um dia que a gente vai aprender, né? Então, principalmente com a presença do Miranda, que atualmente somos sócios, né? Mas, assim como o Alonso também, fui aluno dele, acho que mais de duas, né? Acho que foi um pouquinho mais de duas disciplinas, né? E como ele não conseguiu me ensinar muito na vida acadêmica, ele me trouxe para trabalhar com ele, né? Então... Fiquei muito tranquilo, porque... Estou tentando, Alonso. Tá difícil. Mas a gente vai, né? Ele é esforçado, ele tenta. E eu sou teimoso também. Aí, eu sou teimoso também, em algum né? momento então, vai ter a pivotada. É isso aí. Mas legal. E então, né? Fiquei muito, muito tranquilo, né? Agradeço novamente aí o convite, né, dos amigos aí, Edu e Alonso. E, tenho certeza que o bate-papo vai ser bem legal. Que bom. Deixa eu introduzir aqui, então, até antes de entrar na questão do conteúdo técnico, mas, Miranda, brevemente a tua trajetória, depois, Diego, porque... tem um caminho, né? Tem uma jornada até chegar. A minha é né? tranquila, cara. Saí da faculdade, comecei a trabalhar com ele e estou até hoje. Mas, Miranda, por favor, aí dentro dessa trajetória, no mesmo momento, né, Miranda, na tua jornada aqui, tu conciliou a questão acadêmica, né, que é importante para nós técnicas, juntamente com a profissional, e hoje é o CEO aí. Tu sabe, Alonso, assim, quando eu era adolescente, o meu desejo era ser psicólogo. Olha só. Cara, e hoje eu sou. Justo. Né? E desejava fazer o curso de psicologia e tal, né? E tinha vestibular no meio do ano, né? Eu disse assim, vou tentar fazer algum outro vestibular. Muito influenciado por um grande amigo meu, disse assim, Miranda, vamos fazer um vestibular de contábeis? Por quê? Porque eu já tinha feito o segundo grau, na época chamado de segundo grau, de curso técnico de contabilidade. Né? E esse meu amigo, ele disse assim, a paixão dele se formou em contabilidade, era contabilidade, assim, Miranda, vamos fazer. Eu digo, vamos fazer no meio do ano para testar. Né? Aí eu fiz a faculdade, passamos no vestibular, disse, vamos fazer um semestre para ver, né, como é que é. Sim, vamos testar. Vamos testar. Né? E acabou eu me identificando mais ainda, porque na época do ensino médio eu já estava bem identificado com a contabilidade e continuei me aprofundando nisso. Com isso, onde eu trabalhava, né, não trabalhava no escritório, não trabalhava na área de contabilidade, mas o pessoal vendo que eu passei no curso me chamou para trabalhar com contabilidade. Então, desde muito cedo, Alonso, eu estava juntando a teoria com a prática. Com a prática. Né? E tive um ambiente assim muito receptivo. E na nossa vida, a gente sempre tem mestres, né? Exatamente. Aliás, toda a sequência da vida é essa relação de mestres e discípulos, mestres e discípulos. Então, eu tive muitos mestres, né, nessa minha trajetória. Né? E um deles era o contador dessa empresa, né? Tinha uma paixão, Edu, por ensinar. Né? Ele passava, às vezes, horas. Eu fazia alguma pergunta para ele, ele sentava do meu lado e ele respondia. Aquilo ia muito mais além daquilo. E tu sabe que isso é contagiante, né? É contagiante. Então, na medida que a gente vai recebendo, parece que o universo nos impulsiona também para tu exercer da mesma forma e utilizar também para ensinar. Para retribuir. Né? Para retribuir. Exatamente. E assim era com os colegas, era com isso. Né? E rapidamente eu assumi primeiro um cargo de subcontador nessa empresa. Subcontador. Poxa, eu estava realizado. Realizado, né? Eu tinha 23 anos. Tá, excelente. E logo em seguida, fiquei como contador e também, num período muito curto, eu assumi a gerência financeira dessa empresa. Né? Onde atuei por algum tempo, mas era uma empresa que era maravilhosa no seu ambiente, nas suas relações, mas tinha uma crise.
tinha cometido alguns erros estratégicos e, evidentemente, que esses erros estratégicos começam a surtir efeito no seu aspecto patrimonial, financeiro, econômico. E teve que entrar num processo que, na época, Edu, era chamado de concordata. Concordata, me lembro. A EJ, a recuperação judicial, é um termo recente. Hoje, né? Razoavelmente. Já não recente, desde 2005, 2005, né? Isso, Chegou no anteriormente passado, eu vejo era muito, né? isso, Concordata, né? era a concordata. No primeiro momento, eu fiquei arrasado. Assim, pá, né? Agora que eu assumi esse cargo, e ao mesmo tempo eu me senti um pouco responsável. Né? Assim, porque Sim, fazendo parte. fazendo parte, né? E realmente sempre fiz parte, porque as pessoas que eram os controladores sempre tinham uma equipe muito coesa e participativa desse negócio. Perfeito. Então, no primeiro momento, eu fiquei assim muito... senti muito. Acusei o golpe, como se diz, né? Mas logo em seguida, né, começamos a conviver com o mundo jurídico. Porque ao entrar na concordata, tu começa a te relacionar com advogados. Né? E um primeiro trabalho que eu estava fazendo, óbvio, nessa empresa era plantar orçamento. Né? Assim, tá, nós entramos nessa concordata, como é que vamos sair? Né? E fazer projeções financeiras e trabalhar com orçamento. Né? E os advogados terceirizados que trabalhavam conosco nessa época ficaram fascinados. Como é que tu faz isso? Não, é orçamento. Senta aqui que eu te explico. É isso, aquele outro. Mas para o mundo deles era algo muito diferente. Né? E aí, numa semana, Edu, um desses advogados, assim, me chamava de Joãozinho. Joãozinho, o que tu vai fazer sábado? Eu digo, nada. Assim. Vamos lá, vou te levar num cliente. Eu acho que ele precisa ouvir esses negócios de orçamento. Sensacional. Né? Ou seja, que para nós, né, Miranda, que somos da área de finanças, era uma questão óbvia, no sentido, questão um óbvia. planejamento financeiro, um orçamento, onde tu vai ter uma previsão presente e futuro, onde a empresa vai chegar. Exato. Para os advogados, no fim, algo inovador. Era algo inovador. Né? E a partir daí, aquele cliente que eu atendi no sábado, aqueles advogados me pediram para atender um na terça, um na quinta, quarta, um na E sexta. aí, sensacional. Né? E aí eu me desliguei dessa empresa. Então, isso também para mim foi uma grande lição, porque muitas vezes nós achamos, né, Alonso, que aquele cenário é muito ruim, que aquilo pode ser a grande oportunidade da tua vida. Perfeito. Né? E ao me relacionar com esse mundo jurídico e começar a fazer parte da estruturação dos projetos de recuperação, né? Eu fui agregando mais conhecimento e de lá para cá é o que eu faço há quase 40 anos. Que legal, fantástico. Né? Quase 40. Então, isso é um histórico, né? E o quão importante é nós estarmos abertos para enxergar oportunidades. Porque as oportunidades estão sempre, né, pipocando na nossa vida e tal. E muitas vezes tu te afeta procurando, né, identificando o lado negativo das coisas e pode ser a grande oportunidade da tua vida. Seu lado positivo. Né? E a partir daí começamos a implantar, conviver. Eu acabei me desligando daquela empresa e dando consultoria a essa empresa. Voltar né? um consultor. E aí criei o meu próprio escritório de consultoria financeira. Né? Então, esse é um pouquinho dessa trajetória. E logo em seguida comecei a lecionar também, né? E fui envolvido pelo mundo acadêmico e até hoje eu me lembro, né, daquele mestre, que era o seu Furno, que sentava do meu lado e me explicava com os razonetes, né? Abria os razonetes e mostrava. Crédito e débito. Prazer em ensinar, né? Prazer em ensinar. Compartilhar conhecimento. Né? E aí, Miranda, pegando um gancho teu, dia desses eu estava lendo um livro que diz, né, a gente é influenciado pelas 5 pessoas mais próximas que a gente convive diariamente, né? Ou seja, os bons exemplos, eles acabam te alavancando. Seja para o Miranda lá, aquele contador lá que deu um insight, seja, né, a questão da educação, ou seja, como é importante, né, um ambiente e quem tu se relaciona. Exatamente, isso legal, é fundamental. Fantástico. Se me permite, eu gostaria de aproveitar o ensejo, porque eu sou o único, infelizmente, dessa mesa aqui que não fui aluno do professor Miranda. Infelizmente, quem sabe. Não, né? Ou não, né? O meu background é a área comercial e depois inovação, e agora entrando na área de tecnologia. E aí eu lhe faço a pergunta, nesses 40 anos, como é que evoluiu a tecnologia para poder ajudar nesses projetos todos, etc. Como é que foi essa construção? Nossa, muito, né? Evoluiu muito. Nesse período, e trabalhando em contabilidade, na área de controladoria, as planilhas de custos.
Chegou a pegar a mão que tinha que Era escrever. uma cartolina, Fiscal, era uma toda aquela cartolina, parte, régua, fiscal, cartolina, a lapiseira bem fininha, né? Né? E fazendo cálculo na máquina, né? Sim. Isso, sei lá, início dos anos 80, eu peguei exatamente isso. Mas logo em seguida também já veio os computadores, Sim. né? E vieram as primeiras planilhas eletrônicas. Sim, Aquilo era o as supra-sumo. versões. Aquilo era o supra-sumo, né? Imagina, pra quem Antes do fazia na mão, Excel, na acho régua, que né? tinha outras, né? Antes do Lotus 1, 2, 3. É verdade. Calque alguma coisa, Sim, que a gente sim, já sim, perdeu sim. o histórico, né? E aí começamos a trabalhar com planilha. Bah. Para nós, contadores, que era amor à primeira vista. Né? Eu tinha um grande amigo da área comercial que ele dizia que nós enxergava o mundo com linhas e colunas, Boa. que era eminentemente os planilheiros, né? E aquilo sim evoluiu bastante, né? Mas sempre assim, ó, sempre o processo de decisão, aquilo sempre foi subsídio para tomar decisão. Né? E hoje a gente trabalha muito com isso, a gente implanta a controladoria, terceiriza áreas de controladoria, e isso é só uma parte da solução. Né? Se tu não tiver... Coragem pode ser uma palavra muito forte, né? Mas coragem de tomar as medidas necessárias para adaptar a organização, tu pode quebrar tendo muita informação. Verdade. Porque ter informação é uma coisa, utilizá-la e a coragem de mudar é o que faz a total diferença. Né? E pegando esse teu gancho, a gente estava falando ali fora, Miranda, Diego e Edu, a tecnologia, ela é meio, não fim. Ela é Ou seja, meio. tu pode ter a melhor tecnologia do mundo, facilitador. mas se tu não Ele é um tiver, por exemplo, uma facilitador. cultura, pessoas, que nem o Miranda traz, eu acho que é correta a palavra coragem, para tomar decisões, às vezes, severas e duras, para manter a questão saudável econômica e financeiramente de uma empresa, pode levar... Eu lembro muito de um caso, quando eu falo dessa coragem, né? Um caso emblemático. O Diego já deve ter ouvido isso aí umas 15 vezes. Né? Mas hoje eu ouvi uma que eu não sabia. Esses quase mais de 15 anos que a gente se conhece, a do psicólogo eu anotei aqui porque eu realmente não sabia. Nós somos contratados fazendo um diagnóstico numa empresa. Né? E aí trabalhamos, sei lá, uns 15 dias ali, montamos o diagnóstico e eu fui apresentar, né, para a diretoria. E tinha um controlador, né, muito severo, né, muito conservador. E o diagnóstico que eu apresentei era a necessidade urgente de um pedido de recuperação judicial, sob pena da empresa ter os seus ativos expropriados e tal. Ok. Né? E eu nunca vou esquecer, esse cara deu um tapa na mesa assim, senhor, saia da minha sala. Né? Eu jamais vou pedir uma recuperação judicial. Não existe desonra maior. Né? Ok, me despedi do pessoal e saí. 6 meses depois, ele me liga. Né? Ele é de uma cidade aqui do interior. Disse assim, o senhor está na região? Eu digo, estou. Será que a gente pode tomar um café? Quando eu fui na empresa tomar o café, Alonso, tinha uma faixa de greve, né? E a energia elétrica cortada. Né? Tem informação? E o que nos falta, né, Edu? A coragem de tomar as medidas que têm que ser tomadas. Podia, ele não está de acordo com o diagnóstico, ter contratado outro profissional, fazer outro diagnóstico e tal, mas ter tomado as decisões. E assim, quantas vezes a gente vai procrastinando? Exatamente. Né? Isso em todas as áreas. Né? Claro que a gente está falando aqui no ambiente empresarial, que são medidas duras. Né? Uma recuperação judicial é um remédio muito amargo, mas muito amargo. Né? Mas muitas vezes é o necessário. E se tu não tomá-lo na medida certa, né, no momento adequado... Time, eu ia falar isso, né? Ele é inócuo. Time daqui a pouco. Ele é inócuo. Sensacional. Né? Então, eu acho que grande parte, por exemplo, assim, a gente tem que se preocupar em gerar informação. A tecnologia é um grande né, facilitador. Agora, com a inteligência artificial, não se fala, né? É a pauta da vez. É a pauta da vez. E realmente está transformando. E está apenas no começo. Vai melhorar muito. Mas o tomar decisão é humano. Exatamente. A coragem é humana. Tem que ter curadoria, porque ela erra também, a inteligência artificial. E é uma das filosofias da Decubo, em decorrência do que, obviamente, que a tecnologia ela vai seguir evoluindo, mas lá no fim das contas vão ser pessoas. Ou seja, o quanto é importante desenvolver também as habilidades comportamentais para lidar, né, a questão de atitude, escutativa, Miranda, digamos, esse profissional que chegou lá, olha, precisamos tomar essa decisão. Daqui a pouco o cara já vem previamente, não quero saber. Ou seja, não quero. Quantos outros profissionais excelentes tecnicamente, sabedores do que precisa ser feito, o que tem que ser, mas
pecam né? nessa questão de atitude. Coisa. Mas, Diego, deixa eu qualquer pegar o motivo. gancho já, o Miranda aí, sensacional, né? Mas como é que o Diego, ele Chegou interage até nessa aqui. questão de finanças? Quando eu deixo. É quase isso, né? Como eu falei no início, né? Hoje ia ser uma grande aula e, né, com a primeira explanação do Miranda, a gente já vê que realmente é assim. Como a gente já está entrando no assunto, eu vou ter um pouquinho mais breve também, né? Para a gente dar uma otimizada. Foi um pouquinho por acaso, né? A questão contábil. Não tinha nenhuma perspectiva de contabilidade na minha vida, né? Quando adolescente. A minha formação básica foi técnica industrial, basicamente, eletrotécnica, eletromecânica, né? Em São Leopoldo, da minha origem, né? Estudando no Senai, Sim, Frederico, lá de São Leopoldo. Profissionalizante. E o técnico também junto, mas totalmente voltado para a técnica industrial. Né? E por uma coincidência, acaso, sorte, astros, a gente pode dar o nome que quiser. Eu estava com um colega meu que seguiu depois nessa área, né? Colega e amigo, e a gente estava, né, decidindo a inscrição do ProUni na época, né? Sim. E aí eram 3 opções. Entrar na faculdade. Para entrar na faculdade, para entrar no curso de graduação. Né? Profissão. A gente fez o Enem lá, né? Fizemos o Enem juntos e tal, né? Para buscar uma bolsa de ensino. E aí tinha que colocar 3 vagas, né? E a primeira, cara, técnico industrial, a engenharia. Engenharia Já era o mecânica, caminho óbvio. Engenharia, eu disse, cara, tá, mas tem que botar 3. E não podia botar só uma, né? Tinha que botar 3. E ele disse, o que eu boto aqui, cara? Eu disse, cara, não sei. Peraí, deixa eu ver aqui. Né? Quais opções tem, né? E, cara, tá, mas o que a gente vai botar? Eu disse, cara, eu gosto de matemática. Eu gosto de fazer conta. E quando eu falei, gosto de fazer conta, ele, tem contabilidade aqui, deve ser a ver com conta, né? E aí coloquei contabilidade. Assim, cara, uma tarde... Meramente... Uma tarde... Nada, né? A questão tinha que fazer, estava o último dia de inscrição para colocar o Enem lá no ProUni e tal. Não lembro exatamente como é que era, ele estava fazendo para nós. Sim. E aí ele disse, cara, botei engenharia e contabilidade. E aí não consegui passar na engenharia, eram menos vagas lá na época, lá na Unicino, se eu não me engano, na PUC, enfim. E aí a segunda opção ficou como contabilidade, ciências contábeis na PUC. E aí passei e estamos aí hoje, né? Sim, então teve né, a questão que eu digo, né? Às vezes, né, o trabalho árduo vinculado com uma questão de momento, oportunidade, conhecer o Miranda. E aí, né, eu estava refletindo um pouquinho, né, que o Miranda falava assim de mestres e tal, né? E eu hoje estou tendo a honra de estar com um deles, né? Que aprendo todo dia com ele, aprendi muito, né? Então, hoje estou tendo a oportunidade aqui de estar com essa conversa. Tenho todo dia, né? Porque trabalhamos bastante juntos aí, então estou tendo a honra. E é importante, né? E não é desmérito nem nada de reconhecer, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Né? De tu mérito, reconhecer, então, né? É uma questão e a honra de estar podendo estar compartilhando momentos assim com uma referência, né? Técnica e como pessoa, né? Eu acho muito legal isso, Diego, de expor e dizer, olha, essa é uma referência, no fim, porque o mundo precisa de tantas pessoas. Né? E eu falei para o Miranda antes até do convite, cara, tem um cara que me impactou tecnicamente, uma referência, ou seja, que legal, vamos disseminar. Coisas boas precisam. E aí na PUC, só para pegar o gancho para, né, também chegar na mirada, né? Na PUC, né, o Miranda dava aula, acho que a partir do 6º semestre que dava aula, né? A partir do 6º. Então, conheço ele há mais de 15 anos como aluno, né? E ele começou a me encher o saco como professor, né? Perguntava, eu morava em São Leopoldo à época ainda, né? Pegava 2 ônibus, trem, e, cara, o único não, mas um dos poucos professores que dava aula até às 10h45. Sei bem disso, Diego, na graduação. Às 10h45, né? Claro, hoje a gente vê o quão importante era isso, né? Mas na época o cara... Em benefício do aluno. Do aluno, não, com certeza. Aí, né? Hoje tem consciência. A primeira aula que tu perde o trem, Edu, tu não pensava isso. Aquele dia tu não pensava isso, mas, né? Claro que a gente vê que era importante, que realmente... Né, aquele momento de terminar todo o âmbito da contabilidade, fechar o balanço lá no fim, vamos usar um termo bem contábil, né? Fechar o balanço com o quadro cheio, né? Não ia ser em 10 minutos, não ia ser em 1 hora, né? Teria que ser uma aula completa, né? E hoje a gente reflete e vê o quão importante era isso, que né? Legal. E aí nesses, né, trocas de conversa para cá, conversa para lá, e pergunta, e critica, e faz, e fala, saindo de uma aula do Miranda, acho que um dos últimos a sair, assim, ele... Não sei se ele lembra disso também, ele me chama, eu saindo... Cara, Colorado, ele me chamava na época, né? Que
Depois a gente vai falar um pouquinho de times, Sim. né? No Colorado, usava Saber. bastante camisa do Inter na faculdade, né? Bastante, né? Ele estava sempre com a camiseta. E me chama e disse, cara, tu, na cadeira, não lembro se era cadeira de valuation, exatamente, ou qual, enfim. E, cara, eu tenho um trabalho de valuation que eu não tô com o braço aqui, tu não quer me ajudar? Né? E nisso, cara, pode ser, mas eu tenho que pegar o trem. E aí a gente foi saindo junto, né? E descendo o elevador, a gente foi conversando, né? E aí foi o primeiro contato que a gente teve, né? De começar a fazer um trabalho junto, de começar a se conhecer. Exatamente. E aí estamos aí até hoje, acho que legal. quase 15 anos, legal. um pouco mais de 15 anos. São histórias, né? Que legal, fantástica a história de vocês. E são exemplos que impactam. Que legal, o nosso público aí que nos assiste. E aí comecei como estagiário, fui crescendo. Que legal. Então, estamos uma jornada trabalhando bastante conjunto, juntos. né? Mas Diego, Miranda e Edu, entrando aqui na nossa pauta aqui principal, depois a gente vai falar outras, mas o que efetivamente para vocês é uma gestão baseada em valor? Na concepção de vocês. Bom, vamos lá. Se a gente for analisar o aspecto técnico, né, é a organização ser capaz de remunerar os seus ativos acima do seu custo da estrutura de capital. Né? Isso aí diz toda a literatura, é isso, né, que a gente tem que buscar, entender que a contabilidade e a gestão financeira sempre está focado num modelo, né, que mensura o custo do capital de terceiros, mas não mensura o custo do capital próprio. Isso me permite, né, Miranda, também, eu acho que, e além disso, claro, tu vai chegar nisso, mas sempre com uma posição estanque, refletindo o que aconteceu. Então, ela reflete o que aconteceu. Sim, passado, né, Diego, quer dizer, né? O passado. Passado. Né? E quando a gente começa a entender todos esses mecanismos interconectados, né, das estruturas de capital e a necessidade de remunerar o capital segundo o risco que aquele negócio existe, tu muda totalmente o teu modelo mental de enxergar a organização. Né? Eu te falei que eu também gosto muito de estudar filosofia, de estudar, né, algumas coisas. Legal. E tem né, um autor, né, um psicólogo muito conhecido, que é Jung. Né? E Jung traz alguns conceitos que a gente até pode associar a essa ideia da gestão baseada em valor. O Jung tem os arquétipos. Os arquétipos, né? Que ele busca da Platão, né? Que Platão e o mito da caverna e tal está relacionado ao mundo das ideias e aos arquétipos. Mas Jung traz um conceito que não é dele, de inconsciente, né? E ele sempre usa essa metáfora do iceberg, né? Que nós somos um iceberg. Aquela parte que está sobre a água é o consciente e a parte que está embaixo da água é o inconsciente. Né? E que o nosso papel, o papel do ser humano, é buscar expandir a área da consciência. Não é isso? Né? Que é buscar a si mesmo, a conhecer a si mesmo, e na medida que cada vez se conhece mais, essa consciência vai transformando, Alonso, aquilo que é inconsciente. Se a gente pegar essa mesma analogia lá do Jung e trazer para finanças corporativas, o que é o consciente? O consciente começa com os níveis mais básicos. Consciente é receita, é despesa, né? É custo, é margem de contribuição. Sim. Todo esse é o nosso aspecto consciente. E onde está o inconsciente? É aquilo que eu não consigo perceber. Em alguns negócios, Edu, o ciclo financeiro é mais importante do que o lucro, do que ter resultado. Então, quando a gente fala em gestão baseada em valor e fala nesses conceitos do EVA, do WACC, custo médio ponderado de capitais, né, ele expande a nossa consciência em termos de finanças. Mas existem muitos e muitos degraus até chegar a essa visão mais clara, daquela parte que está embaixo do iceberg. Vou te dar um exemplo assim, muito claro. Né? E, às vezes, isso é um ponto muito de reflexão nosso. Né? A gente sabe e quer que o cliente utilize a modelagem plena da gestão baseada em valor. Né? Que chega aquela forma de Dupont, né? Alonso que sabe muito bem, né? Que chega o EVA. Chega lá, tem o spread entre a que tem o spread, que retorno, tem. A gente acha aquilo o máximo, não é isso? Perfeito. Só que muitas vezes aquilo não tem efeito nenhum.
porque está na parte do inconsciente do gestor. E ele diz, bacana, que bonito, legal. Né? E, na prática, utiliza o DRE. Né? Desculpe te interromper, Miranda, é uma das peças, né, Miranda? É aquela partezinha visível. É aquela início. partezinha visível, exatamente. É a partezinha tu tem visível. todo um É importante, mas é o início de mas eu não posso me tomar decisões relevantes com base em uma peça, né? O Em início. uma peça, Né, exatamente. Então, claro, que a melhor peça para nós implantarmos para ter essa informação plena é um modelo de gestão baseado em valor. Mas existem modelos intermediários e muitas vezes as empresas estão muito distantes desses modelos intermediários. Quer ver um exemplo óbvio? Fluxo de caixa. Né? Demonstrativo de fluxo de caixa. Hoje, parece óbvio. Gestão, né? Para fins de gestão, não Uma simplesmente coisa cumprir o básica, rito né? da Tem um contabilidade. controle, tem uma previsibilidade de entradas e saídas, caixa operacional, caixa de financiamento, investimento. Sim, porque nessa nossa lida toda de empresas em crise, a gente já viu a empresa quebrar com lucro. Já viu por quê? Não é porque o lucro é econômico. Não né? tem aspecto gera né, o resultado econômico, mas não é capaz de transformar esse resultado econômico em caixa. Ou seja, esse resultado todo é absorvido, né, pelo ciclo financeiro, ou por capex, ou por outras coisas, e falta recurso para o básico. Então, voltando à metáfora lá do iceberg, o EVA está lá embaixo. Né? É a área mais escura, mas existem sombras intermediárias que se pode utilizar ferramentas muito mais simples, né? E com muito mais efeito. Então, nos clientes que nós implantamos essa nossa metodologia da controladoria estratégica, sempre o objetivo final é a implantação de EVA. Mas, em muitos casos, nós paramos aqui vai ser absorvido melhor do que se eu der 2 passos lá para frente, que eu vou ficar maravilhado, nós vamos ficar maravilhados, nós vamos mostrar aqui, vamos ficar encantados. Mas não vai ter efeito prático para o cliente no dia a dia. Mas o modelo mental não vai ser prático. Porque precisa uma cultura. E aí, uma cultura que a gente estava falando lá, pessoas e cultura. E aí, Alonso, entra a questão da educação. Não adianta eu implantar EVA para essa empresa sem que eu prepare o terreno, começando com fluxo de caixa. Mas sabendo que eu quero chegar lá. Sim. E ir preparando essas pessoas para esses conceitos. Né? Tem uma empresa que a gente já dá, trabalhando toda a recuperação, uma indústria que dá na Serra, fizemos toda a recuperação, graças a Deus tivemos sucesso, equalizamos o passivo, terminamos o nosso trabalho, somos contratados agora só para participação no conselho e tal. E esse conceito é válido até hoje. Nós já tentamos ir um pouquinho mais além, demos 2 passos, voltamos nós estamos evoluindo. Né? Mas, simplesmente pelo fato de implantar essa cultura de gestão por fluxo de caixa, nas reuniões de conselho, hoje a gente leva 3 minutos do DRE e acaba ficando 1 hora focados no DFC, que é a gestão de caixa, porque eles já entenderam. Né? Então, que não é, e só para contribuir, né, que não é deixar de lado o DRE, né? Porque o DFC começa pelo lucro, né? Exatamente. E aí tu faz os ajustes, trazendo, né, todas as variáveis, necessidade de capital de giro, que é uma outra nomenclatura que a gente pode dar para o ciclo financeiro que o Miranda trouxe, né? Então, não é deixar de lado, muito pelo contrário. Só que tu parte dele e evolui com outros conceitos. E essa reunião é muito engraçada, Alonso, porque ela começa com a apresentação do DRE e quem faz a apresentação, né, é a controle dessa empresa. Aí ela terminou a apresentação, né, e eles me assim, já veio o Miranda botar água no nosso chopp. Gera lucro e não necessariamente vai gerar caixa. Né? Vamos ver se gerou caixa. Né? Vamos ver se gerou caixa e está mudando. Está mudando, não. Mudou a cultura dessa empresa. Mudou. Ou seja, Miranda e Diego, é um processo de gestão baseado em valor. Pela concepção de vocês, ele tem que ser gradativo. Ou seja, tem que ter uma aderência, seja de cultura, pessoas, e depende de cada segmento de negócio. Ou seja, não adianta eu pegar uma forma perfeita, até para quem nos assiste ali, tem o livro O Valuation do Asaf Neto, que diz lá como implementar. Eu tenho que ter essa peculiaridade de entender. Senão vai ser uma fotografia que tu vai tirar, vai achar um número com a melhor forma, com a melhor aplicação da técnica, mas que não traz o objetivo que é. Não traz o objetivo que é. Médio e longo prazo. A gestão é muito mais ampla que isso, né? De tu ter um número e dizer, cara, gerei valor. Claro que é importante tu mensurar isso lá na frente, mas todo o aculturamento dessas pessoas para que entendam, saibam onde agir, né? Para aumentar o valor na frente, que é o que a gente busca, é o importante. Exatamente. Perfeito, sensacional. E, Diego, pegando o gancho do Miranda, na visão de vocês, é possível implementar uma gestão baseada em valor em empresas de pequeno, médio porte ou só empresas grandes? Sim, acho que é muito ao encontro do que o Miranda trouxe, né? A gente está falando aqui alguns exemplos de empresas grandes, né? Que talvez ainda não tenham
todo esse arcabouço aí para conseguir praticar e exercitar e vestir a camisa de uma gestão baseada em valor, né? E a gente tem exemplos ao contrário, pequenas empresas, né, que a gente conseguiu implantar assim a metodologia, e aí vai ser os níveis de cada um no seu tamanho, cada um no seu quadrado, mas a aderência é muito grande, né? Assim como o Miranda falou o exemplo ao contrário, a gente tem outros tantos exemplos de empresas não tão grandes, né, pequenas e médias, que vestiram a camisa, né, que nos criticam, que discutem a ferramenta, discutem nas reuniões conosco em alto nível em gestão baseada em valor, porque naquele momento eles pretendiam fazer uma mudança, né, e estudaram, aprenderam. Sim. Claro que a gente também fez uma construção, às vezes mais rápida, às vezes mais demorada, mais lenta, dependendo, né, o porte da empresa, dependendo o nível que ela já está de gestão também, né, mas com certeza tiveram pequenos, médios negócios que a gente conseguiu implantar ferramentas e trouxe e realmente mudou, né, a empresa assim de patamar como gestão, né? Como gestão. Às vezes, né, por questões de mercado também passam por dificuldades financeiras, às vezes não, mas está preparada para isso, né? Sabendo que olhando não só para o passado, mas olhando para frente, que é um ponto importante quando se fala, né, de gestão baseada em valor, né? Olhar para frente, olhar para perspectivas futuras, né? Valor, né? O que é valor? Passado retrovisor. Exatamente, que é importante, que coloca nossos pés no chão, que nos dá bons indicadores. Perfeito. Mas o que eu quero daqui para frente, né? Que é isso aí que vai ser o valor futuro, né? Quando a gente fala em valuation, eu estou olhando para frente. Eu olho o passado com certeza, porque o passado me trouxe até aqui, né? Mas eu estou olhando, né, para frente, projeções, o que eu vou, né, buscar de mercado, né? Como é que eu vou financiar isso, que necessidade de capital de giro esse futuro vai me carregar. Isso todos são variáveis que vão agregar ou destruir valor ao longo do tempo. E aí, Diego, pegando teu gancho e bota a bola para o Miranda, tu falou um ponto importante, mercado, Diego. Miranda, Edu, Diego, a gente acompanha, hoje a gente vive uma realidade extremamente diferente do passado, que era, digamos, um comportamento linear, ou seja, a gente tem um mercado extremamente estável, exponencial. Ou seja, pergunto, Miranda, frente ao cenário atual, o quanto é desafiador para a empresa, no sentido de ela tem que estar constantemente revendo, digamos, a questão da sua estratégia, dos seus produtos, porque a gente sabe que, no final, vai ter lá a questão finanças corporativas, vai ser uma equação, eu tenho que gerar mais valor, no fim, resultado operacional, no fim, que cura os meus custos. Mas que nem sempre depende só de ti. Isso, mas vamos olhar um olhar operacional. Como é que vocês vejam atendendo as empresas? Porque tem empresas que, por exemplo, em jogo que está se ganhando, não mexe mais. Uma visão curta, porque essa tua geração, daqui a pouco, pode vir um novo player, um concorrente e destrói o valor. Como é que vocês olham, principalmente tu, Miranda, nessa experiência de 40 anos, a realidade de hoje? Claro. Somente é muito mais difícil, né, tu conseguir operacionalmente. Né? Já te respondi isso, mas só para ainda continuar nesse tema que o Diego colocou, a importância da percepção do consultor sobre qual a ferramenta a ser utilizada. A melhor ferramenta é aquela que vai ajudar naquele momento a transformar. Então, mesmo que eu conheça todo esse leque, diz assim, eu vou utilizar esse porque eu vou ser capaz de comunicar e eu vou poder mudar esse modelo mental e mais adiante eu vou utilizar outra. Sim. Então, essa capacidade assim, é muito importante. Falando, voltando aí à tua provocação, porque isso é uma provocação, né? É óbvio, né, Alonso, que a inovação sempre foi importante, né? Sempre será importante. Né? O que está acontecendo, na minha visão hoje, né, é essa aceleração, né, essa transformação tão dinâmica, né, das ferramentas de tecnologia que a gente tem acesso, que faz com que a obsolescência dos produtos, até dos conceitos, né, dos modelos, seja extremamente rápida. Nessa área, né, que o Edu sabe muito mais que todos nós aqui, tu pega um vídeo do YouTube de 3 meses atrás, ele já está passado. Obsoleto, verdade. Está obsoleto. Tamanha velocidade. Né? A primeira coisa, quando é que foi gravado isso? Como é que foi isso? Porque daqui a pouco já está obsoleto. Então, essa transformação tão rápida exige de nós, gestores, em primeiro lugar, uma mente extremamente aberta para isso, para essa mudança. Não é só a tecnologia. Né? A gente falava um pouquinho antes também sobre as gerações. A necessidade de convivermos com o diferente. Né? Se nós nos agarramos a esses modelos mentais, a esses arquétipos fechados,
né, nós fizemos com que a organização não respire. A maneira mais fácil de se adaptar é ter diferentes visões de mundo dentro da organização. E se eu busco me cercar, né, Alonso, daqueles que pensam exatamente como eu, que enxergam o mundo... E é uma tendência do Claro ser que é humano. uma tendência. Eu Certo. quero aquele cara, de preferência colorado, não é que esteja no meu Concorde lado, que comigo. pense como eu. Esse cara é bom. Não é? Mas esse cara bom, a maioria das vezes, não me faz refletir. E o poder de uma pergunta, e é o que a gente sempre discute nas nossas reuniões de conselho de sócio lá, sabe? O segredo não está em a gente saber as respostas. As perguntas. É Fazer as saber perguntas. fazer as perguntas. E a inteligência artificial é isso, né, Edu? Né? As respostas estão vindo numa velocidade fantástica. Mas a gente tinha a resposta quando a gente tinha a Barça lá, né? Eu sabia fazer e ia lá consultar aquela Barça. Aí depois começou a melhorar, começou isso. Mas sempre foi. O segredo nunca estava na resposta. O segredo está na pergunta. Como fazer a pergunta. E eu não sei fazer as perguntas corretas se a minha organização não se oxigena. Né? Isso é a maior barreira. Porque eu vou dizer assim, tecnicamente, quando a gente fala em EVA, para nós é fácil, né, Alonso? A gente abre o Excel aqui e... Ou abre uma folha de papel. Fala uma folha de papel aqui modela. e a gente ensina o Edu a fazer. Né? Cara, mas e ter essa visão, né, de oxigenação da organização e a capacidade de identificar ameaças e oportunidades. Verdade. Isso é estratégia, né? Estratégia é isso. Identificar a ameaça e aproveitar as Potencializar. oportunidades. E, ao mesmo tempo, Miranda, as fraquezas, digamos, evoluir. Como é que eu consigo me tornar melhor em decorrência que daqui a pouco pode, né, gerar um risco maior para a empresa, em termos de perpetuação. E a gente tem a pretensão, muitas vezes, de enxergar o futuro lá na empresa, dos nossos clientes, das organizações. A gente diz assim, isso aqui nós vamos aprovar o plano e tal, mas ela vai quebrar. E ela não vai quebrar pelo passivo. Ela não vai quebrar por aquela dívida. Ela vai quebrar por não ser capaz de se adaptar. E vai ser passada de roldão. Claro que vai gerar outras dívidas, vai ter... Mas Enfim. isso porque vocês entenderam a cultura da organização, é isso, né? Exatamente. E não o DRE, nem o balanço, nem o fluxo de caixa, não. É por isso assim, tudo bem, nós vamos conseguir equacionar, vamos conseguir fazer isso, mas o problema volta. O que causou aquela crise, aquele endividamento, aquela necessidade de uma reestruturação, essa é a fonte que deve ser atacada. E como é que a gente ataca isso? A gente cai de novo na cultura. Perfeito. A gente vê isso, por exemplo, na implementação de um CRM dentro de uma empresa. A área comercial, tu vai lá, explica, treina, e aí depois acabou o treinamento, eles falam, isso aí só vai me ocupar tempo, eu vou ter que ficar preenchendo o negocinho no CRM, e não vai funcionar. Então, se a equipe não compra essa ideia, se a gente não consegue mudar essa cultura, pode botar o melhor CRM que tiver, ele não vai rodar. Ou vai conseguir, sei lá, 10%, 15% do retorno. Ou seja, a gente volta, né, do Miranda, nos pilares que é a cultura, pessoas e muitas vezes vinculado a processos. Né? Porque não adianta tu ter as melhores ferramentas, tu ter uma clareza em termos de estratégia financeira e econômica, se não tiver um time que desdobre e que entenda, né? Ou seja, o quanto é relevante. Né? A gente, como, né, a filosofia do Cubo reforça muito essa questão. Obviamente, a técnica nos coloca no jogo, mas o comportamental é que vai fazer a grande diferenciação entre os profissionais que têm uma atitude, Miranda, eu pego o teu exemplo lá do início, que fazem as coisas acontecer. Ou seja, eu tenho que estar preparado mentalmente, muita resiliência num mundo que muda constantemente, ou seja... E o grande desafio, né, Alonso, é como atrair esses talentos. E, segundo, como retê-los. Né? E aí a gente... É mais desafiador. Mais desafiador, porque aí verdade, entra o conceito da meritocracia. Como eu retenho esses talentos? Como eu faço com que essa pessoa haja na minha empresa como um empreendedor? Que aceite correr riscos. Senso de dono, né? Espírito de dono, Miranda. Né? Protagonismo, ou seja... Aí, de novo, a gente volta para as gerações, né? E volta para os choques. Às vezes a gente... Mas como é acomodado? Como isso? Muitas vezes não é acomodado.
Nós é que não estamos sabendo motivá-lo. Isso, ou seja, como líderes, né, Miranda? A gente tem que fomentar, né? Liderança inspiradora. Quando a gente tem um líder inspirador, a gente acaba não só ficando junto com ele por um longo tempo, mas fazendo muito além, tendo resultados extraordinários, porque a gente confia e acredita no propósito daquela pessoa. Isso. O momento que a gente encontra esse líder inspiracional, tende a fluir as coisas. E sabendo que vai errar, né? Não, claro que vai errar, porque faz parte. É um processo de aprendizado. E conectando, então, só um pouquinho da teoria com a prática também, né? Que o Miranda trouxe a prática do dia. A teoria é um dos drivers de valores que traz é justamente essa forma de remuneração que o Miranda trouxe da meritocracia. Né? Uma, se tu pega a teoria lá, né, da gestão baseada em valores, eles trazem muito forte isso também, né? Cara, a gente tem que ter formas de remuneração variável que estimulem. Então, porque isso aqui vai fidelizar os talentos, que vai retê-los, que são pessoas que cada vez mais estarão engajadas com o propósito e, né, agregando valor no futuro. Exatamente, Diego, exatamente. Diego, Miranda, deixa eu fazer um convite aqui. A gente sai um pouquinho da pauta técnica. Vamos falar um pouquinho do Miranda e o Diego, pessoas, né? No fim, somos profissionais de finanças, mas a gente tem uma vida... Vamos pro Beira-Rio fora, né? Então fazer um bate-bola aqui, né, cara? Podia ser no Beira-Rio, né? Bate-bola aqui, Diego. Perguntas aqui. Beira-Rio para gravar a gente, não. Bate-bola, Diego e Miranda. Rapidinho aqui. Time de futebol. O Diego já respondeu aqui, Colorado e o Miranda. Inter, Colorado. Inter. Uma comida, Diego. Aliás, é pré-requisito na Mirarta. Tá. No processo a gente teve uns deslizes no processo seletivo lá, mas a gente vai tentar consertar isso. Uma comida, Diego e Miranda. Churrasco. Churrasco. Massa, uma viagem que marcou Miranda Hambúrguer, e Diego, com a família, com a esposa, no fim. Uma viagem. Florença. Legal, né? Florença também, vamos lá, né? Não é cópia, mas é que... Tudo bem. É uma viagem diferente que a gente fez aí. Um esporte, Miranda e Diego? Futebol. Futebol, prática, né? Praticante de esporte. Praticante de esporte? Cara, academia, mas pratiquei bastante futebol. Mas quando mais jovem. Miranda, alguma prática? Caminhada? Academia? Eu acho que caminhada. Caminhada? Tá bom. Caminhada é esporte, Alonso? Não, é uma atividade física. Gostei. Uma atividade física. Não, mas é esporte também, é esporte. Foi só uma brincadeira interna, é esporte também. Mas a gente sabe que o ambiente de finanças, ele é tenso, né, Diego Miranda? Cada reunião, no fim, imagina para vocês que chegam numa empresa e tem que mostrar lá uma realidade e mudar juntamente, né, com os líderes daquela empresa. Tu tem que ter uma válvula, né? Porque não é fácil, né? Mas tu sabe, Alonso, que sim, muitas pessoas enxergam isso, mas essa é, ao mesmo tempo, o esporte, essa é porque a gente se motiva em fazer legal, isso. Né? Fazer diferente, novos desafios, né? A questão vocacional, a motivação, né? Que legal. Que a gente vai, acaba, né, fazendo. Claro que tem os desafios profissionais, mas a gente vai também porque, cara, tem a bagagem que a gente traz para tentar fazer um projeto novo dar certo, né? Então, é um motivo. Miranda, Diego, um hobby agora, uma paixão que vocês... Cozinhar. Que legal. Quero um convite aí para provar aí, Diego. Filosofia. Que legal, Miranda, sensacional. Sensacional. É legal ter, né, o que está por trás, né? Porque esse mundo, eu digo, né, de finanças é um mundo sem sorriso, sério, né? Então, e às vezes precisa gerar uma... Precisa, né? Miranda, uma música? Música? Diego, uma música. Hino do Inter. Barbaridade, olha aí. Cara, se é pra ser raiz, vão ser raiz, né, cara? Miranda, alguma música, enfim, que marcou, que tem, né? Ou um ritmo que tu gosta, um tipo... A Conquista do Paraíso. Uma música, Conquista do Paraíso. Por que te marca essa música, Miranda? Porque ela tem a ver com vitória. Que legal. Né? Ela tem a ver com convicção. Ela tem a ver com certeza. Legal. E um projeto futuro, Miranda e Diego? Pode ser fora da área de finanças, alguma coisa aqui que vocês têm em mente? Eu tô trabalhando num projeto que tem parte de filosofia e também tem parte de educação financeira pessoal. Porque nessa organização, né, que se chama Nova Acrópole, que eu sou membro, que a gente estuda muita filosofia, tem muitos membros jovens, né, iniciando as suas carreiras. E a filosofia é fantástica, isso tem jovens, velhos, e a gente convivendo juntos, né? Como é que é o nome? Desculpe, Nova Acrópole. Que legal. Nova Acrópole. E aí, Edu, surgiu a ideia da gente criar um projeto de educação financeira para esses jovens. Que legal, né? Sabe? Como gerir as suas finanças? Né? O que é mais interessante, a gente comprar um imóvel ou alugar? Qual é o poder dos juros compostos? Sabe?
coisas que para o nosso mundo, alô, assim, é óbvio. Tu pega algumas pessoas, né, que são de outras atividades, e assim, nossa, como é que é isso? Como é que eu posso me aposentar com tantos anos e o que eu vou ter de renda? Então, essas simulações e, ao mesmo tempo, também com a administração do seu projeto de vida. Né? Mas se enxergando mesmo como um ser humano. Que legal. Né? Essencialmente. Então, estou desenvolvendo esse projeto. E aqui fica o convite, Miranda. A Decubo 360 SA está de portas abertas. Se precisar alguma forma aqui da gente poder potencializar, auxiliar. Com certeza, legal. Com certeza. Diego, um projeto. A gente tem um projeto que já vem sendo trabalhado bastante na Mirar, né, que é trazer essa conexão de tudo que estamos falando aqui um pouquinho, né, que é a tecnologia, a inteligência artificial, né, como desenvolver cada vez mais isso dentro do mundo de finanças que a gente atua. Então, a gente, há uns 3 anos, um pouquinho mais talvez, atrás, colocou esse desafio que para nós, no início, né, o Miranda com seus cadernos lá, anotando lápis 6B, eu com as planilhas e meus pendrives, né? Fazendo a gente tem que trazer a tecnologia para dentro da nossa atividade, né? Por mais que seja meio, ela é importante, né? Ela não é fim, mas ela é importante porque ela agiliza o processo. Se tu fazer o processo de tomar decisão, ela agiliza, né? Então a gente tem que estar isso em mente. Então a gente tem um projeto lá, né, de desenvolvimento de novos produtos, de novos conceitos, mas adaptação de conceitos em finanças através da tecnologia, né? De adaptar, né? Trazer o que a gente trouxe de EVA, talvez por produto dentro do negócio, EVA por linhas de produtos, necessidade de capital de giro, o quanto eu estou agregando de valor, qual é o ROI, né? O retorno do investimento daquela linha de produto, daquele cliente, daquele fornecedor. Isso, claro que a gente teria como fazer no caderno do Miranda, mas a tecnologia ajuda e facilita muito, né? Então, a gente tem um projeto interno lá que já vem sendo desenvolvido, mas a gente tem voos bem grandes que a gente projeta e que é cada vez mais desenvolver isso, né, com a tecnologia IA, né, e tá sempre buscando, né, o que tem de melhor no mercado aí também para atender nossos clientes. Diego. O mesmo convite que eu fiz ao Miranda faz, né, o Decubo está aberto e a Figura Eduque, toda essa parte de tecnologia. Deixa eu aproveitar aqui, time, a produção está me sinalizando aqui. Só compartilhar aqui, quem nos assiste com a mesa, a notícia destaque em finanças corporativas, digamos, no mês de abril. Não sei se vocês acompanharam, teve aí uma alteração, né? A questão da International Accounting Standards Board, né? Que vincula a questão das demonstrações, das práticas, né, contábeis. Sinalizou aí que vai ter uma mudança em termos de apresentação layout, principalmente do demonstrativo de resultado, né, o DRE. Então, apresentou para o mercado e vai ter um prazo aí para adequação até 2027. Eu até trouxe aqui para quem nos assiste, puder dar a produção, por favor, um Enter. Ele muda um pouquinho a forma de apresentação, né, do DRE tradicional. Está muito vinculado, muito similar à questão do fluxo de caixa, de trazer por função, né, o DF, né, é muito similar. Então, o que é receita e despesas operacionais, o que faz a parte de despesa de investimento e financiamentos, ou seja, trazer mais clareza e transparência para os acionistas, para os stakeholders. Então, pessoal que nos acompanha, fique atento. Óbvio, tem um prazo ainda, mas teve uma mudança importante para nós de finanças corporativas. Obrigado, produção. Pode voltar lá. Diego, Miranda, para findar aqui, última pergunta. Para quem nos assiste aqui em termos de carreira de finanças corporativas, Miranda e Diego, ao longo da jornada de vocês, qual é o conselho que vocês dão para, digamos, os profissionais evoluírem, seja a questão técnica, comportamental, por favor? Como eu sou aluno, vai o professor primeiro, né? Eu acho que a resposta está na tua própria pergunta. É fazer a junção do técnico com o comportamental. Né? Todos nós já vimos muitos exemplos, né, de técnicos brilhantes, né, que, entretanto, não tiveram sucesso na sua carreira. Né, em função do quê? Do comportamental. E exemplos contrários também, pessoas em que a gente aposta muito, mas que faltava bagagem. Né? Então, eu acho que o segredo é o equilíbrio entre essas duas perspectivas. Né? O conhecimento técnico, óbvio que tem que ter, né? E a gente cada vez estuda mais e cada vez tem que estudar mais, né? Mas também essa busca do desenvolvimento interpessoal. Né? O que era chamado da inteligência emocional, né? E o Diego participou de um evento, a gente discutiu, né, nesse fim de semana, que vai mais além disso, né? Essa gestão das emoções. Eu acho que tem muita coisa a ver. Né?
Porque na nossa Constituição, né, a gente tem corpo físico, a gente tem né, o corpo mental, mas a gente tem o corpo emocional. E a maioria das vezes a gente responde segundo as nossas emoções. Então, se a gente não souber dominar é muito forte, mas educar as nossas emoções, gerir, né? Gestão da emoção. Gerir as nossas emoções, muitas vezes É um conceito também. nós vamos ser excelentes técnicos que não conseguem interagir com o meio. Perfeito, Miranda. E eu pego o gancho, pessoal, convido novamente o primeiro episódio da CuboCast, que a gente tratou a questões das habilidades comportamentais, Miranda. Ou seja, a gente vem de uma área que vincula muito a questão exata, Miranda. E hoje, nesse mundo volátil, a interação cada vez mais com pessoas, tu trouxe com muita propriedade, né, Miranda? A questão de ter a autocrítica e a autoanálise, o que eu tenho que evoluir, né? Porque, volto a dizer, pessoal, a tecnologia é meio, enfim, por mais que venha inteligência artificial, vão ter ainda relacionamentos com pessoas, né? Diego, só para dar um mérito também, já foi de um evento do Augusto Cury aqui também, que a gente vinha fazendo esse debate depois, né? Eu complementaria, acho que concordo 100% com o que a Miranda falou, eu complementaria a parte técnica entre a união da teoria com a prática, né? Não podemos esquecer, né, que em algum momento da fala o Miranda trouxe, né, o que muda a cultura, o que muda as organizações, o que muda as pessoas é a educação, né? Então, a prática é importante, a teoria é importante. Então, trazer a bagagem teórica, mas aplicável à prática, levando a emoção, o comportamento, né, junto com isso, mas na parte técnica é isso, né? Não adianta tu ler o melhor livro, né, ter os melhores mestres, né, se tu não conseguir transformar isso no dia a dia das empresas, dos clientes, das organizações que a gente está envolvido, né? Então, eu complementaria com isso, né? E, com certeza, a emoção está permeando tudo isso, né? Mas essa união teoria, prática, né, gestão da emoção aqui, vamos usar o termo, então, e acho que fecha um trio legal. Miranda, Diego, rapidinho, uma indicação de livro para o pessoal que nos assiste. Livro ou autor que vocês gostam da parte de finanças, né? Na parte de finanças. Parte de finanças. Tem duas referências ali, né? As duas. Fala lá, Diego, valuation, esse tema do gestão baseada em valor, Valuation da Safineta, é um belíssimo livro. Miranda, algum outro autor? Da Moderan. Da Moderan, que está logo acima também. Logo acima. Tá bom. Tá ali, pessoal. Só dá um zoom ali e consegue ver. Legal. Já não sei se o pessoal estava... A gente falou no automático. Tá lá. E, Miranda, para findar aqui, vai fechar o nosso tempo. Eu abro agora o espaço em 2 minutinhos. Como é que a Mirar, gestão empresarial, gera valor para os seus clientes? Como é que ela pode auxiliar, Miranda? Basicamente, tendo um leque de ferramentas e procurando entender o modelo mental daquela empresa e qual a melhor ferramenta para aplicar naquele momento. Em termos de serviços, Miranda, o que a Mirar disponibiliza? Hoje a gente trabalha com reestruturação da empresa como um todo, né? Reperfilamento de dívidas, né? Mudança da estrutura de capital, né? Às vezes utilizando ferramenta de recuperação judicial, às vezes de recuperação extrajudicial e às vezes somente o reperfilamento, né? E também implantando o que nós chamamos lá da controladoria estratégica, né? Que é exatamente o quê? Implantar todas essas ferramentas e associar com participação em conselhos consultivos, né? E tendo um módulo de educação, né, focado nesse processo transformador. Perfeito. Né? Então, a gente procura sempre que o slogan, nosso propósito é transformar negócios, não seja um slogan, não seja uma frasezinha de efeito. Que isso permeie o nosso dia a dia e todas as nossas ações. Que legal. Se permita, né, só para contribuir aqui com o que o Miranda falou e não no sentido de, né, transformar negócios que a gente vai chegar lá, vai fazer e, cara, se não tiver um trabalho em conjunto, ombro a ombro com as empresas, né, então o nosso perfil de trabalho é esse, né, cara? Não existe salvador da pátria, não existe chegamos, está tudo resolvido. Muito pelo contrário. Fórmula né? mágica, né? Quem entende o negócio, né, são os empresários, as pessoas que estão lá. A gente vem para contribuir com um pouquinho da nossa experiência, né, dos nossos conceitos e ferramentas que a gente traz, né, para juntos, né, fazer uma soma não simples, mas exponencial, né? Então, a ideia da Mirar é essa. Né? Legal. Pessoal que nos assiste, de novamente, então é o @Mirar Gestão Empresarial ou o @ do professor Miranda, né? Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações aqui, @João Miranda, Facebook e LinkedIn, vale. Produção, consegue botar nossos patrocinadores, só para agradecer? Então, agradecer aos nossos patrocinadores do 2º episódio, onde debatemos aqui um tema técnico, decifrando a gestão baseada em valor, a Lookco,
planejamento de carreira e mentoria, programa de liderança e desenvolvimento de carreiras, programa de liderança corporativa ou produtos personalizados. Fazendo as perguntas certas há quase 40 anos e colocando a mão na massa. Então, maiores informações da LookCo, @alexandrepmreal, Instagram, ou no site lookco.com.br. Depois tem um nosso outro patrocinador, a For Hills, consultoria e participações, captação financeira estruturada, recuperação judicial. Contato, e-mail, comercial@forhillsconsulting.com ou WhatsApp 51 99 14 85015. E depois temos a Análises Marketing Digital, website, desenvolvimento de websites, web design, gestão de redes sociais, e-mail marketing, Facebook, Instagram, Ads, campanhas e Google Ads. O online em favor do seu negócio. Contatos. WhatsApp 51 40 42 19 52 ou através do site analisesdigitais.com.br que está na tela. Tá bom? Diego, Miranda, foi um prazer. A conversa passou tão rápido, eu falei para vocês, deu 60 minutos. A gente teria aqui, no mínimo, mais uns 3, 4 episódios. Tranquilo. Fantástico. Honra receber. Para mim, um aprendizado também. Aprendi bastante. Isso para nós. E além da gestão baseada em valor, agora fiquei com vontade de estudar filosofia. Legal. Isso, bem-vindo. Miranda, prazerão. Obrigado, Diego e Miranda. Né? Uma honra. Eu sempre digo, eu falei para o Alexandre, vocês são de casa. Se quiserem marcar o 4º, 5º, 6º episódio, a gente tem muita pauta no fim. Olha que a gente vai abusar, viu? Agora que a gente se acostuma, a gente gosta de falar pouco, né, cara? Eu fiquei sedento aqui, a gente falou 20%, 30%, mas eu acho que a gente trouxe para o nosso público, né? Principalmente, né, Miranda e Diego, a questão técnica, né? O quanto a gente compartilhou conhecimento e informação, que é uma dos propósitos do Cubo, impacto e relevância, né? Pessoal, não esquece de seguir. Produção, por favor, consegue botar ali na tela. Nossas redes sociais, a produção está botando na tela. LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp, o nosso site. E aqui já deixo um spoiler. Em maio a gente vai ter o nosso 3º episódio com mais um tema técnico, tá bom? Valeu, vamos dar um tchau lá, pessoal, para a câmera lá no meio. Valeu, até a próxima, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau.